vacinados, felizes em casa e se cuidando, ok? Isso mesmo. Vamos lá. Lembrando que não esqueça de pôr o nome de vocês nos comentários e a turma que vocês são, belezinha? Lá no Google Class estará todas as atividades para vocês fazerem durante a semana. Continue se organizando desta forma, vendo por dia o que os professores estão postando e fazendo e enviando para nós as atividades. As minhas atividades vocês vão mandar para o meu e-mail, ok? Não manda mais lá no Google Class, porque senão ocupa o Drive e daí gera um transtorno enorme pra gente. Então, por isso que eu tô pedindo para enviar para o meu e-mail, belezinha? Então, ele vai estar escrito aí nas descrições e vai estar escrito lá no Google Class nas atividades também para vocês estarem me enviando. Quero parabenizar quem me entregou os trabalhos, tudo certinho, bonitinho, sabe? Porque eu já vi a maior parte dos trabalhos e já estou mandando alguns corrigidos, tá? Então todo mundo vai receber uma mensagenzinha minha lá no seu e-mail ou no seu WhatsApp lá que eu estarei respondendo todos, ok? Então, vamos começar nossa aula? Vamos! Semana passada a gente viu raiz quadrada, raiz cúbica e o que acontece? Deixei exercícios. Hoje eu trouxe um exercício um pouquinho mais difícil, né? Que tá lá na apostila de vocês, na página 132. Então, a gente vai resolver através do processo da decomposição dos números primos. Eu tenho a raiz quadrada de 2.916. Como que eu vou fazer? Decomposição em fatores primos. Vou colocar o número aqui, colocar esse traço. Lembrando que esse traço a gente chama o traço da divisão, tá? Não é método de girafinha, borboletinha, abelhinha, seja lá o que for, como vocês aprenderam. Esse traço é o traço da divisão, ok? Os números que eu irei pôr aqui deste lado do traço são os números que são os números primos. Por isso que a gente fala decomposição dos números primos. O que é um número primo? Que ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Ou seja, os números primos, eles só têm 2 divisores. Então, por isso que a gente fala. Por exemplo, o menor número primo que a gente tem é o 2, porque o 2 é divisível por 1 e é divisível por 2. E é o único número par. O 3, ele é divisível pelo 3 e divisível pelo 1. Ele não tem mais nenhum divisor em comum. O 4, olha, o 4, ele é divisível pelo 4, ele é divisível pelo 2 e ele é divisível pelo 1. Então, por isso que o 4 não entra dentro dos números primos, porque ele passa, né? Ele passa a ter 3 divisores comuns e os números primos apenas têm 2. Então, por isso que a gente tem que cuidar a hora que coloca aqui. Detalhe, quando eu faço essa decomposição dos números, eu sempre tenho que começar do menor e ir para o maior, ok? Então, vamos lá. Aqui eu já deixei um pouco pronto, mas eu vou explicar para vocês passo a passo. Coloquei 2.916. Como ele é um número par, eu vou dividir por 2. E aí, quando eu faço a divisão por 2, dá 1.458. 1.458 continua sendo um número par, então eu posso dividir por 2. Lembrando que quando eu faço uma divisão por 2, é como se eu tivesse a metade do número. É só vocês pensarem dessa forma, qual é a metade do número, tá? Então, 1.458 dividido por 2 dá 729. Só que 729 passa a ser um número ímpar. Então, eu não consigo mais dividir por 2. Eu vou tentar dividir pelo próximo número. Quem que é o próximo número? O próximo número é o 3. Então, eu vou lá. 729 dividido por 3 dá 243, perdão. 243 continua sendo um número ímpar. Eu posso dividir pelo 3, que vai dar 81. 81, posso dividir por 3? Posso. Vou ensinar um negócio bem legalzinho pra vocês, que às vezes dá certo, tá? Às vezes não, quase sempre dá certo. Só vem aqui, 8 mais 1 dá 9. 9 tá em qual tabuada? Na tabuada do 3. Por isso que a gente já faz dia 5, 3. É fácil, ó. 4 mais 3, 4. Com 3, 4, 5, 6, 7. 7 mais 2, ó, 7, 8, 9. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu tenho 9. O 9 tá na tabuada do 3.
Por isso que eu consigo fazer essa divisão pelo 3. Por isso que vai dar um resultado com resto zero. Então, por isso que o 3 é um divisor. Isso aqui é, digamos assim, é um macetinho bem facinho e rapidinho para vocês verem. No lugar de vocês ficarem lá tentando adivinhar se vai dar certo ou não vai dar certo. Então, se vocês tentarem lá, vocês vão ver que isso aqui vai dar certo. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Olha bem, lembra que eu falei para vocês na semana passada que a raiz quadrada, o 2, ele não vai aparecer. Então, quando ele não aparecer, a gente só deixa escrito assim bem pequenininho para a gente identificar que isso é uma raiz quadrada, que o índice do meu radical é 2. Se ele é 2, eu vou juntar os termos semelhantes de 2 em 2. Ó, só que para ser termo semelhante, o que é um termo semelhante? Eles são iguais. Os números têm que ser exatamente iguais. Então, por isso que eu tenho que juntar apenas os termos semelhantes. O 2 e o 2. Juntei os dois, vai ficar 1 fora da raiz. Juntei 2, 3, fica 1 fora da raiz. Juntei mais 2, 3, fica outro fora da raiz. Juntei mais 2, 3, fica outro fora da raiz. Vocês estão vendo que esses números fora da raiz, eu vou deixar escrito aqui do ladinho. O que eu vou fazer? Vou multiplicar eles, entendeu? Ou seja, a cada 2 vira 1, a cada 2 vira 1, a cada 2 vira 1, a cada 2 vira 1. E esses números que ficaram fora da raiz, eu multiplico eles. O resultado da multiplicação é o valor da minha raiz. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 2 vezes 3 é 6. Ó, tem uma multiplicação aqui. Estão vendo? 3 vezes 3 é 9. 6 vezes 9, quanto é 6 vezes 9? Ai, meu Deus, tia, que difícil. Lembra? Eu já pedi para vocês fazerem a tabuada. Fica com a tabuada em mãos lá, já pega o caderninho, a apostila, fica tudo em mãos para ficar mais fácil para resolver. Então, vamos lá. 6 vezes 9 é 54. Beleza? Difícil? Não, não é difícil. O que acontece? É só porque aumentou o número ali. O número ficou um número maior. Mas o processo para fazer para qualquer raiz, seja ela quadrada, cúbica, é só vocês, primeira coisa, vão fazer a decomposição. Vamos fazer mais um exemplo? Sim, vamos fazer mais um exemplo lá para vocês, ok? Vamos lá. Fácil de mágica, a gente volta com um segundo exemplo aqui para vocês, tá? Vamos lá. Tenho aqui uma raiz cúbica de 3.375. Nossa, tia, agora? Do mesmo jeito. Processo da decomposição em fatores primos. 3.375, ele é um número ímpar. Então, por isso que eu não coloco o 2 ali. Eu começo já com o 3. Então, 3.375 dividido por 3 dá 1.125. 1.125 é um número ímpar. Eu vou dividir novamente pelo 3. Se vocês, vamos supor assim, tia, mas eu não tenho certeza. Se vocês não têm certeza, monta do lado ali o cálculo rapidinho da divisão para vocês terem certeza que o resto é zero. Porque para eu pôr o número aqui, o número primo que eu vou colocar aqui, o resto da divisão tem que ser zero. Se ele der um número diferente de zero, então significa que ele não dá um número divisível ali, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, é só fazer do ladinho ali o cálculo. 1.125 dividido por 3 dá 375. 375 dá para dividir por 3, que vai dar 125. 125 eu já não consigo mais dividir pelo 3, porque ele não vai me dar resto zero. Ele vai me dar um outro resto. Então, eu consigo dividir ele pelo 5. 125 dividido por 5 dá 25. E o 25 está na tabuada do 5, por isso que eu divido ele por 5. E 5 dá para dividir por 5, que vai dar 1. Lembrando que se a minha raiz é uma raiz cúbica, tá vendo? É uma raiz cúbica. Vou até apagar aqui para fazer novamente com vocês. Se ela é uma raiz cúbica, eu posso juntar de 3 em 3, ó. Juntei de 3 em 3 aqui, ó. Então, vai ficar um fora da raiz. Vou juntar mais 3. Fica outro fora da raiz. Lembrando que eu só posso juntar termos semelhantes. Então, esses que eu junto e ficam fora da raiz, eu multiplico. 3
3 vezes 5, isso dá 15. Ou seja, a raiz cúbica de 3.375 é o 15. Como que eu vou fazer? Vamos fazer a prova. O que que é? A gente pode fazer a prova real. E o que que seria a prova real? Nada mais é do que vocês simplesmente fizerem 15 vezes 15 vezes 15. Se a multiplicação, se eu fizer a multiplicação 3 vezes do número 15, ele tem que dar 3.375. Se ele não der, vocês fizeram algum cálculo errado pro meio do caminho, tá? Quando vocês forem fazer lá os exercícios, se não der o valor de dentro aqui, então algum cálculo foi errado lá, então vocês têm que refazer novamente. Mas essa seria, digamos, a nossa prova real, ok? Espero que tenham entendido. Caso ainda não entenderam esse processo, assim, de fazer pela decomposição em fatores primos, vocês podem estar me procurando e mandando mensagem lá que estarei tirando todas as dúvidas de vocês, beleza? Então, até a nossa próxima aula. Encontro vocês. Se cuida, galera, e continue estudando, tá? Tchau!